fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Pode dizer isso. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo você Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Ante o Senhor estiver. Bom dia, bom domingo na graça e paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui juntos para celebrarmos ao nosso Deus. Estaremos hoje estudando sobre uma arma poderosa que é a oração, que é o jejum. E nós da The Mission estamos durante todo este mês de junho, até o dia 30 de junho, orando e jejuando. Junte-se a nós, porque o Senhor está fazendo e fará proezas. Amém? Estaremos também hoje às 19 horas em culto presencial. The Mission Engenho Novo, nossa sede, The Mission Recreio, The Mission Friburgo. E às terças-feiras, às 20 horas, nós estamos presencial também na The Mission Tijuca. Que o Senhor abençoe cada pastor hoje. Hoje é o dia do pastor, segundo domingo do mês, e nós estaremos na igreja orando por cada pastor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, ungido e ungida do Senhor. Amém? Hoje também estaremos orando pelos casais, dando uma bênção para os namorados. E eu mando um grande beijo, um grande abraço para o meu eterno namorado, pastor Ivan Lemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar neste momento? Senhor querido, eu quero te agradecer, Senhor, pelo poder da Tua Palavra. Vamos estudá-la agora. Dentro de poucos minutos estaremos estudando a Tua Palavra. O poder da oração, o poder do jejum, Senhor. Ó Deus, uma arma poderosa de guerra, para que nós possamos, Senhor, estarmos prontos para ministrarmos, para abençoarmos, para sermos, para irmos, para fazermos. Nós precisamos, Senhor, a obra começa em nós. Neste momento que o Senhor esteja abençoando a tua ungida, pastora Maria Barbosa, e esteja dando uma bênção toda especial a cada um que estará também ouvindo e participando. Dispensa neste momento, Senhor, a tua bênção que enriquece, não acrescenta dor nenhuma, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até logo mais às 19 horas. Deus te abençoe. Querida pastora Maria Barbosa, é contigo. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, querido. A paz do Senhor, pastor Ivan, pastora Márcia. Glória a Deus pela vida de cada um
que neste momento acompanha aqui conosco, amados. Estamos na nossa série esse mês de junho, usando as armas certas. E nós hoje vamos completar o ensino que estamos falando sobre o jejum. Uma das armas que o Senhor deixou para nós. Domingo passado, nós falamos sobre o que é jejum. O jejum é a abstinência temporária de alimentos, e alimentos podem ser sólidos e líquidos, ou líquidos, por motivos espirituais. Vimos que o jejum é uma prática devocional, é uma prática bíblica, por isso a gente jejua. Vimos que o Senhor tem uma expectativa que nós jejuemos. Quando ele fala sobre jejum, ele diz, quando vocês orarem, mostrando que ele tem uma expectativa que nós fizéssemos jejum. Vimos que o Senhor tem uma bênção para quem jejua. A Bíblia diz que quando você jejuar, então não faça para os homens, para que os homens vejam que você jejua, mas que você faça dedicado ao Senhor, de forma que o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. É isso que a Bíblia diz. Vimos que o jejum está ligado a quebrantamento e humilhação. Tá lembrado disso? Amém? E aí a gente viu que não é jejum. Vimos que jejum não é penitência, não é pagar uma pena para mostrar que você está muito arrependido. Não, arrependimento a gente vai diante de Deus e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Então jejum não é penitência, não é para isso. Jejum não é sacrifício, porque Deus não aceita sacrifício. O sacrifício para Deus é um coração quebrantado. Então não é jejum, é coração quebrantado, é diferente. E vimos que jejum não é uma autopromoção, uma autopropaganda espiritual, não é um mérito, né? Então nós vimos tudo isso semana passada e vimos que o jejum, além de ser uma prática bíblica, ele é uma prática pessoal ou ele pode ser uma prática coletiva. Muito comum que as igrejas convoquem seus membros para jejuar. E a gente viu aqui exemplos no Antigo Testamento, exemplos no Novo Testamento, pessoas jejuando, convocações sendo feitas para jejum e pessoas jejuando individualmente, por propósitos pessoais, individuais. Amém? Vimos tudo isso na semana passada. E hoje nós vamos completar com a graça de Deus, vamos pedir ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento e que nos dê possibilidade de jejuar. Irmãos, o jejum é uma arma poderosa que Deus deixou para a sua igreja. Eu e você precisamos utilizar essa arma, porque é uma arma que vamos nos quebrantar diante de Deus, vamos nos render diante de Deus e Deus vai nos sensibilizar para ouvir a voz dele em relação às situações que estivermos passando. Você crê nisso? Amém? Então o jejum é para mim e para você. Você pode dizer isso aí para quem está perto de vocês, esse jejum é para nós dois. É verdade, o jejum é para nós. O jejum não é para as pessoas que estão lá no Japão. O jejum é para todos nós, é para a igreja do Senhor. Essa ferramenta foi deixada para que nós pudéssemos utilizá-la. Vimos que não é mandamento, mas também vimos que não vamos deixar de praticar porque não é mandamento. Nós praticamos toda a Bíblia com a graça de Deus. Então, independente de ser mandamento, é uma prática espiritual e nós devemos praticar. Se a gente pudesse pensar em um motivo por que eu devo jejuar, eu responderia para você, porque Jesus jejuou. É verdade. Se Jesus, o nosso Salvador, perfeito, que não teve pecado, que venceu todas as dificuldades, se ele jejuou, imagina eu e você, meu irmão. Vamos ver isso? Olha o que o Senhor Jesus fala a respeito do jejum. Vamos ver isso? Olha, Lucas, capítulo 5, versículos 33 a 35. A gente já entrou hoje nessa sequência. Então, eu jejuo porque Jesus jejuou. E vamos ver o que ele fala sobre o jejum? Lucas 5, versículos 33 a 35. Diz assim, olha. Disseram-lhe então eles, por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus discípulos comem e bebem? Ele foi questionado. Por que os teus discípulos não jejuam, Jesus? Versículo 34. E ele lhes disse, podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Versículo 35. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Você entendeu isso aqui? Jesus está dizendo, olha só, numa festa de casamento, onde os noivos estão presentes, está lá o noivo e está lá a noiva. Os convidados vão jejuar. Você vai para uma festa de casamento para jejuar lá? Então, Jesus está dizendo o seguinte, eu sou o noivo.
Eu sou o Senhor da igreja. Os meus discípulos podem jejuar estando eu aqui? Eu estando aqui, a vitória já é deles. É uma vitória, é uma alegria completa. Então eles não precisam jejuar enquanto eu estiver. Mas aí ele arremata e ele diz, mas virão dias em que eu não estarei mais. O noivo será tirado. Eu não estarei mais aqui. E então eu lhes asseguro que naqueles dias eles jejuarão. Então no tempo que Jesus não estivesse mais aqui, nós iríamos jejuar. E que tempo é esse? Agora. Diz aí, agora. Amém? Então nós estamos no tempo que nós temos que utilizar a ferramenta do jejum. Quando Jesus estava aqui, isso não era necessário, porque ele estava pessoalmente aqui. O noivo, ele mesmo está dizendo isso. Mas dias virão em que o noivo será tirado. Então, nesses dias, nós jejuaremos. Então, queridos, estamos vivendo esse tempo. Esse é o tempo da igreja, a igreja pós-moderna, essa igreja que nós estamos vivendo hoje. Então, ele disse que nós iríamos jejuar. Nós realmente iríamos jejuar. Amados, então, se tem um motivo para jejuar, é que Jesus jejuou, sabe? Jesus jejuou 40 dias, a Bíblia diz, no deserto. Nós vamos ler esse texto mais à frente, porque eu quero falar com outro objetivo, mas é importante que você saiba que Jesus jejuou. E se ele jejuou, meu irmão, quem somos nós para achar que estamos passando longe dessa ferramenta espiritual? Se o mestre usou essa ferramenta, nós que somos discípulos do nosso mestre, servos de verdade, nós precisamos usar as mesmas ferramentas que o mestre usou. Ele estava nos ensinando. Quando ele jejuou, ele estava nos ensinando. E ele ensinou para os discípulos, porque se ele não tivesse dito que tinha jejuado, ninguém ia saber, né? Então ele disse para ensino, para ensinamento. Vamos lá. Então, por que eu jejuo? Porque Jesus jejua. Tem outros motivos, mas um motivo fortíssimo é esse. Jesus jejuou. E para que eu e você precisamos jejuar? Para quê? Afinal, eu vou jejuar para quê, irmã? Vamos lá? Primeiro motivo que eu quero pensar com você. Para que nós jejuamos? Nós jejuamos para mortificar a nossa carne. Diga comigo, para mortificar a nossa carne. Então, o jejum, ele nos faz rejeitar o prazer das coisas terrenas. E ele nos faz nos lançar em contrição, em arrependimento, em dependência diante de Deus. Vamos ver isso? Olha lá, isso está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6. Vamos dar uma olhada nisso aí. 1 Samuel, estou chegando lá. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6. Diz assim a palavra, olha só o que a Bíblia está dizendo aqui. 1 Samuel 7, 6. Diz assim, e congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Isso aqui mostra a rendição de um povo. Samuel reflete com o povo que eles estavam longe de Deus, que eles precisavam mortificar as obras da carne. Eles se conscientizam. E a Bíblia diz que eles se juntaram e eles jejuaram todo aquele dia, reconhecendo que estavam pecando contra Deus. Então, esse é o jejum. É a mortificação da carne em reconhecimento que carece, que precisa de Deus. Irmãos, nós precisamos ter esta prática, usar essa ferramenta, nos rendendo diante de Deus, para que Ele possa trazer sobre nós a vontade dEle, que é boa, bem perfeita e agradável. Amém? Olha só, a Bíblia novamente aqui, como nós lemos antes, a Bíblia dizendo que quando o noivo for tirado, nós jejuaríamos, é verdade. E olha só o que diz aqui o salmista. Olha o salmista aqui. Salmos, capítulo 35. Vamos lá. Salmos 35, versículo 13. Diz assim, mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco. Fala de humilhação, pano de saco, já expliquei aqui. Humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Mostrando a humilhação, a rendição. Então, jejum é rendição. É quando você diz assim, Deus, eu vou ficar essas horas aqui, sem comer, rendido no teu altar. Nós, infelizmente, nós que trabalhamos, né? Nós não temos condição de ficar horas ali em contrição, em jejum. Muitas vezes a gente jejua e vai trabalhar. Tá jejuando, trabalhando. Acontece, né?
O que importa é que o seu coração esteja intimamente ligado com o de Deus, em contrição, sensível ao Senhor, se santificando a Deus. E Ele vai receber, porque Deus vê o coração. Então eu não preciso tirar férias para jejuar. Eu posso jejuar no meu dia a dia. Eu organizo o meu dia de forma que eu consiga jejuar. Nós vamos ver daqui a pouco sobre o tempo de jejum, tá? Mas é importante entender para que eu jejuo. A primeira razão para eu jejuar é para eu mortificar a minha carne. É na hora que eu me humilho. É na hora que eu escolho não agradar a minha carne e a me dedicar na presença de Deus. Esse jejum é o jejum que Deus escolheu. É o jejum que a gente optou por fazer a vontade de Deus. Optou por mortificar a carne e dar ouvidos à voz de Deus. Você está preparado? Deus quer nos ajudar. Amém, amados? Glória a Deus. Segundo motivo, por quê? Para quê? Para quê que a gente jejua? Para maior sensibilidade espiritual. Vamos dizer juntos? Para maior sensibilidade espiritual. Então, quando a gente jejua, a sensibilidade do nosso espírito é aguçada. É como se nós... Porque, veja, quando você está preso a uma coisa que é muito boa, que é deliciosa, que te faz rir, que te distrai, exatamente como eu estou dizendo, nós ficamos distraídos e muitas vezes nós perdemos a sensibilidade. Mas quando a gente se consagra em jejum, fica aquele tempo ali em consagração, em rendição diante de Deus, nós estamos mais sensíveis a ouvir os comandos de Deus, a ouvir a voz de Deus. Olha só isso aqui, que curioso. Neemias, veja que coisa interessante isso aqui. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Então, para que a gente jejua? Para a gente ficar mais sensível, para aumentar a nossa sensibilidade espiritual. Neemias 1,4 diz assim: sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A gente está vendo aqui a segunda ferramenta, que é a oração, que nós vamos falar domingo que vem, não perca. Vamos falar da segunda ferramenta espiritual poderosa, que é a oração. E essa é mandamento, viu? Essa é mandamento, não dá para escapar, essa é mandamento. Agora escuta aí, ó. A Bíblia diz que quando Neemias recebeu a notícia da condição da cidade de Jerusalém e da condição espiritual do povo, ele ficou tão chateado, ele ficou tão triste, ele foi tão tocado que ele consagrou um tempo de jejum e oração ao Senhor, para que Deus pudesse ouvir, para que ele pudesse ser sensível ao que Deus ia falar com ele. Muitas vezes, quando nós estamos diante de uma decisão, quando estamos diante de uma escolha que nós precisamos fazer, o jejum é uma importante arma para você dedicar ao Senhor, para que você tenha sensibilidade para discernir a voz de Deus das outras vozes. O jejum é importantíssimo. Eu estimulo você a dedicar um tempo que seja, pouco ou muito, não importa. Nós veremos mais adiante. Mas é dedicar um tempo para ouvir Deus na hora de uma decisão muito difícil. Muitas vezes estamos diante de decisões e achamos, é assim mesmo, isso é assim mesmo, vai acontecendo, deixa que a vida vai levando. A vida não leva, crente. Você, querido, que busca o Senhor, que está na presença de Deus, você que é um servo de Deus, não é a vida que leva você, é Deus quem faz você andar por este mundo. Você crê nisso? Então é Deus que controla tudo que vai acontecer na sua vida. Não é a vida que te leva, mas é Deus que te faz permitir desfrutar a vontade dele na sua vida. Você crê nisso? O jejum é uma ferramenta importante para nos dar sensibilidade. Olha só uma coisa importantíssima aqui. Quando você jejua, essa sensibilidade espiritual, ela é aguçada e Deus te dá níveis maiores para que você possa fazer coisas maiores. Você quer ver esse exemplo aqui? Está em Marcos, vamos ver lá. Marcos, capítulo 9, vamos lá. Marcos, capítulo 9, versículos 28 e 29, olha só. Marcos, capítulo 9, versículos 28 e 29. Diz assim a palavra, olha só. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Aí Jesus respondeu no 29 e disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Lembra dessa passagem? Os discípulos tentaram expulsar o demônio, era um jovem lunático, estava endemoniado. E os discípulos foram orar por ele e o demônio não saiu.
Não houve possibilidade. E Jesus teve que chegar lá e expulsar aquele demônio. E os discípulos disseram, mas Senhor, eles tinham visto já Deus fazer tanta coisa com o nome de Jesus que eles tinham aprendido, e ali eles não conseguiram. E aí Jesus traz uma dica importantíssima, preste bastante atenção. Ele diz, essa espécie de demônio, casta é uma espécie. Então ele diz, essa espécie, esse nível de demônio, para expulsar, você precisa de maior sensibilidade. Você precisa de oração e jejum. Entende isso? Nós, muitas vezes, precisamos alcançar patamares maiores, espiritualmente falando, para que nós possamos ter autoridade para repreender o mal que está se colocando diante de nós. Isso você conquista através da oração e do jejum. São as palavras do Senhor Jesus. Aleluia! Castas de demônio, problemas, dificuldades, adversidades, resistências que caem quando você consagra a sua vida em oração e jejum. Não deixe essa ferramenta de lado, amém? Nós podemos vencer. Então, para que jejuar? Jejuar para mortificar a carne, jejuar para maior sensibilidade espiritual. Vamos ver mais um motivo para que jejuar? Vamos lá? Vamos lá? Um outro motivo. Para que eu jejuo? Para pedir socorro a Deus. Diz aí comigo, para pedir socorro a Deus, irmãos. Pedir socorro ao Senhor, clamar ao Senhor por uma interferência. Use a ferramenta do jejum, Ele vai te responder. Você crê nisso? Olha só, nós lemos esse texto, é um texto que está lá na entrada da nossa escola bíblica, é o nosso texto padrão, Igreja de Mission, está jejuando todo mês de junho. E a nossa meta é buscar o Senhor, nos render diante de Deus, pedir interferência do Senhor. E nós vamos ver Deus agindo. Você crê nisso? Deus agirá. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, em Esdras, capítulo 8, estamos indo lá. Esdras, capítulo 8, versículos 23, só o 23. Esdras, estou chegando em Esdras, 8, 23, diz assim, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e moveu-se pelas nossas orações. Conhece essa história aqui? Eu falei no domingo passado, lembra que eu falei? Eles foram pedir livramento ao Senhor. Eles foram pedir um socorro, porque eles tinham que viajar, iam trazer muitas coisas, materiais, pessoas, animais, eles tinham que transportar tudo isso. E no caminho eles podiam encontrar saqueadores, povos inimigos que poderiam alcançá-los, feri-los. E a Bíblia diz que Esdras disse assim, eu fiquei com vergonha de pedir um exército para nos guardar. Então eu jejuei e orei. E botei todo mundo para jejuar e orar e pedir socorro. E a Bíblia diz, e Deus moveu-se pelas nossas orações. Você crê nisso? Deus se move. Eles utilizaram as ferramentas certas. E Deus se moveu através da oração e do jejum. Nós vimos domingo passado aqui o exemplo de Esté. Esté convocou o povo todo para jejuar. Todo mundo jejuando, meu irmão. E olha, foram 3 dias. Tá preparado para isso? E, inclusive, por médicos, né? Por questões médicas, não se recomenda jejuar mais do que 3 dias. Jejum absoluto. Fez um jejum absoluto. Esté foi jejum absoluto 3 dias, irmãos. E Deus se move e dá um grande livramento pro povo. Então, você quer jejuar? Para que jejuar? Para pedir socorro. Está com uma grande dificuldade, está com uma resistência violenta, está com um problema atrás do outro. Quebra isso através da oração e do jejum. O Senhor vai te honrar. Aleluia. Deus vai te honrar. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Salmo 69. Olha isso. Olha esse salmo aqui. Salmo 69, versículos de 10 a 12, 17 e 18. Salmo 69, de 10 a 12 e depois o 17 e 18. Diz assim, chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afrontas. O salmista estava passando uma guerra muito grande aqui. Versículo 11. Pus por veste um pano de saco, humilhação, e me fiz um provérbio para eles. 12. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedouros de bebida forte. Isso aqui está falando de um momento difícil, de afrontas, de separação, de acusações do inferno, de ameaças do inferno. Muitas vezes nós passamos turbulências espirituais, afrontas do inferno, mas ele usou a ferramenta do jejum. E eu estimulo você a fazer isso, querido. Olha só o que diz aqui nos versículos 17 e 18. Diz assim, e não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa, aproxima-te da minha alma e resgata, livra-me por causa dos meus inimigos. Quer pedir socorro ao Senhor? Use o jejum.
O jejum e a oração são ferramentas para nós irmos até Deus e pedirmos a interferência dele. Porque muitas vezes o diabo nos confronta, nos afronta. Né? Você ora para uma coisa, resolve, daqui a pouco tem outra, resolve, daqui a pouco tem outra, um monte de afronta. Comece a orar e jejuar. Deus vai quebrar isso. Aleluia. Deus quebra. Quando você usa as ferramentas certas, você tem o mover de Deus sobre a sua vida. Não foi isso que aconteceu com Esdras, não foi isso que aconteceu com Esther, não foi isso que aconteceu com o salmista. Se você ler todo o Salmo 69, Deus livrou, Deus pôs a mão. É Davi falando aqui. E quem conhece a história desse homem sabe que Deus pelejou por ele. Mas ele era um homem que usava as ferramentas certas. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele buscava Deus em oração e humilhava a sua alma e o seu corpo em jejum diante do Senhor. Então, para que jejuar? Nós vimos aí. Para quê? Jejuamos para mortificar a carne, para maior sensibilidade espiritual, para pedir socorro a Deus e para vencer as tentações. É a quarta causa. Jejuamos para vencer as tentações. Tem muitas outras causas, mas a gente destacou essas 4 aqui. Vencendo tentações. Você quer ver isso? O exemplo do nosso mestre. Agora eu quero ler o versículo que mostra que Jesus jejuou. Mateus, capítulo 4. Vamos ver? Mateus, capítulo 4, versículos 1 e 2, assim. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, Jesus foi tentado pelo diabo. E ele venceu isso com jejum, na presença de Deus, jejuando, jejuou. Agora um jejum sobrenatural, 40 dias é um jejum sobrenatural, é a mesma coisa do jejum de Moisés, que foi sobrenatural, é um jejum sobrenatural, mas o que eu quero dizer aqui não é do tempo que ele jejuou, eu quero dizer que ele jejuou. Ele usou a ferramenta do jejum, disponível para você e para mim. Está preparado, querido? Vamos vencer o desejo de comer, o desejo de beber, o desejo de tomar sorvete, de comer batata frita. Vamos separar um tempo para o Senhor? Quando você faz isso, Deus honra você. Porque quando você se lembra dele, ele se move pelas suas orações. A Bíblia diz isso. Quando você ora e quando você jejua, Deus está se movendo. Você vê pelos exemplos bíblicos de episódios de pessoas que jejuaram e oraram e viram a ação de Deus nas suas vidas. Precisamos ter um firme propósito. Quer vencer tentação, querido? Firme propósito. Enquanto aquilo ali estiver te resistindo, você se sentir tentado, impelido a ir para aquele lugar, você tem que se manter na oração e no jejum, até aquilo quebrar. Porque a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você se sujeita ao Senhor, quando você se rende a ele, através da oração, através do jejum, rendido diante de Deus, meu querido, você vai vencer as resistências e as tentações do diabo. Você pode dizer aleluia? Nós podemos vencer, porque o Senhor nos ensinou como vencer. O Espírito Santo habita em nós. Eu não consigo jejuar. Consegue. Deus te ajuda, querido. Peça ajuda ao Espírito Santo, ele vai te ajudar. A Bíblia garante que quando eu uso essa ferramenta, a Bíblia diz que o meu Pai, que vê o que está oculto, me recompensará. Está preparado? Deus vai nos recompensar quando usamos a ferramenta do jejum. Olha só o livro de Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13, diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Então Deus, ele se move, ele deseja, ele diz, olha, venham para mim, converter no sentido de voltem-se para mim, peçam ajuda, jejuem, se rasguem diante de mim, rasguem o coração de vocês, é lá dentro, ninguém precisa saber, né? Você está se rasgando seu coração diante de Deus, e a Bíblia diz que o Senhor vem com beneficência. O Senhor vem com a graça dele e nos dá a vitória. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ver agora sobre o tempo do jejum. Vamos lá. Então vamos lá. Glória a Deus. Antes de falar do tempo, eu quero falar do tipo. Então, quais são os tipos de jejum e por quanto tempo eu tenho que jejuar? E nós vamos fechar essa lição. Já está quase acabando. Não sai aí não, tá bom? Então vamos lá, quais são os tipos de jejum? Olha lá, atenção, nós temos 2 tipos de jejum, o jejum parcial
como o próprio nome diz, é parcial, é parte de alguma coisa que a gente vai explicar, e o jejum total. O jejum total é a abstinência total de alimentos ou de água, de tudo. É um jejum que você corta tudo, né? Esse é um jejum total. Segundo os médicos, para fazer um jejum total, o prazo máximo recomendado é de 3 dias, por causa da nossa saúde, né? Um prazo máximo recomendado. Talvez você diga, irmã, eu não consigo jejuar 3 dias, não. E não é regra, querido. Você pode jejuar o tempo que Deus colocar no seu coração. Eu quero fazer um jejum total durante um mês. Eu quero fazer um jejum total de 1 hora, de 2 horas por dia. Faça, Deus recebe. Escute, Deus vê a intenção e não todo o tempo. Agora, por causa da sua debilidade, por exemplo, você toma medicação, então você não pode ficar jejuando 12 horas, você vai ter um problema no estômago, principalmente quem toma remédios fortes, quem tem diabetes, quem tem algumas comorbidades que não podem deixar de comer. Então o que a gente tem que fazer? Ter sabedoria, né? A gente não pode passar mal, chegar lá no hospital, o familiar fala assim, porque ele estava jejuando, ele é teimoso, jejua aí, a gente passa vergonha, né? Então não pode. Então a gente tem que ter sabedoria. Você pode jejuar? Você toma medicação? Você tem alguma doença que te restringe ao jejum? Jejue menos. Eu costumo explicar. Algumas pessoas sempre me perguntam, pastora, como é que eu faço para jejuar? Eu recomendo o seguinte, qual é a hora que você acorda? Eu acordo 6 horas da manhã. E que horas você toma café? Eu tomo café às 8 horas da manhã. Então, você vai colocar aquele diante do Senhor, aquelas 2 horas. Se você quiser acordar um pouco mais cedo, amém, mas coloque como um propósito. Fique em espírito de oração. Coloque seu coração diante de Deus. Faça daquelas 2 horas como se fossem 12, sabe? Que Deus vai receber. É a tua dependência de Deus. Evite. Não, eu podia tomar café daqui a meia hora, mas eu vou esperar para tomar às 8. Dê uma postergadinha. Mas eu tomo um remédio fortíssimo às 7 da manhã e eu tenho que acordar às 7 horas para eu tomar o remédio, então eu tenho que comer. Então você vai acordar mais cedo. Você vai acordar 1 hora antes, ou 1h30 antes, ou como você desejar, ou você vai colocar um propósito de jejuar a partir da meia-noite. Você vai fazer aquela oração, colocar diante de Deus em jejum, vai até as 7 da manhã, você vai acordar mais cedo para você orar, render ao Senhor aquele momento de jejum, colocar suas petições diante de Deus, então você entrega o jejum. Não dá para dizer, tô jejuando, acabei de jejuar, pronto, acordei, jejuei e já tomei café, aí não é jejum. Mas um período de oração, um período onde você coloca diante de Deus a causa do seu jejum é importante. Então o jejum total, ele é uma abstinência completa. Tem vários exemplos na Bíblia. Vamos ver aqui no Novo Testamento um exemplo de jejum total, que é o jejum de Paulo, né? Atos capítulo 9, vamos ver lá? Saulo jejua e se transforma em Paulo. Atos capítulo 9, versículos 8 e 9. Vamos lá. Diz assim, e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando pela mão o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Ele fez um jejum absoluto. Por quê? Porque ele teve um encontro com o Senhor e ali foi a marca na vida dele. E ele se tornou um dos maiores missionários que a Bíblia pode comentar, né? No Novo Testamento. Então, queridos, ele teve um jejum total de 3 dias, mas nós não necessariamente precisamos jejuar 3 dias. Há pessoas que fazem a última refeição à noite, jantam, né? Entregam o jejum naquele momento, acabou de jantar, agora eu estou em jejum, e só vai comer na hora do jantar do outro dia, jejuou 24 horas. Pessoas que jejuam, começam à noite, jejum, entregam o jejum na hora do almoço. Enfim, o tempo, ele não é uma ordenança, é Deus quem vai ministrar o seu coração, um jeito, um tempo para jejuar. Você compreendeu isso? Então não é porque o outro jejua 24 horas e você jejua 2 horas ou 1 hora que o seu jejum tem menos poder que o outro, porque o jejum não tem poder, o poder está em Deus. O que Deus vê é a intenção do nosso coração, a nossa disponibilidade de render a Ele um tempo para nos consagrarmos em jejum e oração. Entendeu isso? Amém? Tá claro? Esse é o jejum total. O jejum parcial é um jejum, como o nome diz, parcial. Por exemplo, eu jejuo, mas eu bebo água. Então eu vou jejuar hoje o dia inteiro, acordei, já estou em jejum, só vou comer amanhã. Eu vou passar o dia inteiro bebendo só água ou bebendo algum suco, né? Alguma coisa líquida. Mas eu vou jejuar com água, um jejum parcial. Por exemplo, vamos ver um exemplo? Alguém que jejuou das coisas de carne, jejuou de carne, de coisas boas. Daniel. Ele fez um jejum parcial, sabia? Vamos ver lá? Daniel, capítulo 10, olha só.
Vamos ver aqui, ó. Daniel, um dos jejuns, né, que Daniel fez, né? Daniel, capítulo 10, versículos 2 e 3. Diz assim, ó, naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, 21 dias, né? 3 semanas completas. Manjar desejável não comi. Nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Aqui não diz que ele fez um jejum total. Aqui diz que ele não comeu carne, não bebeu vinho e não comeu manjar desejável. Aqueles manjares, aquelas comidas todas. Ele possivelmente fez um jejum parcial, como ele já tinha feito. Ele ficou 3 anos em jejum parcial. Tá lembrando disso? Que ele comeu legumes durante 3 anos? Tá preparado para ficar um jejum de legumes? Ó, Daniel, capítulo 1. Capítulo 1, foi logo que ele chegou na Babilônia. Ele e os amigos dele fizeram um jejum parcial. Daniel 1, versículo 5, diz assim, olha, deixa eu ver aqui, ó. Daniel 1, versículo 5, que o rei lhes determinou a ração cada dia da porção do manjar do rei, que eram as comidas fabulosas, né? E do vinho que ele bebia. Viu? Lá na frente, Daniel se absteve disso. Possivelmente ele repetiu aquele jejum parcial dele daqui, ó. E ele diz assim... E eles tinham que ficar 3 anos comendo esse manjar e bebendo esses vinhos e se preparando para poder se apresentar diante do rei no final de 3 anos. E aí, se você ler o resto do capítulo 1, você vai ver que Daniel não quis. Olha o versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. E aí pediu para o chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E aí ele faz um acordo. E o chefe falou assim, ó, não dá para eu fazer isso não. Eu não vou poder. Mas aí Deus é tão maravilhoso que tem o outro lá, que estava lá, né? O dispenseiro. E aí veio o dispenseiro, Daniel falou, poxa, dá para você testar a gente 10 dias comendo jejum? Se em 10 dias a gente não estiver bem, a gente vai comer tudo, durante os 3 anos. Mas se a gente estiver bem, você vai deixar a gente comer jejum o período todo desse curso, de 3 anos. E o que aconteceu? Se você ler o capítulo 1, você vai descobrir que no final de 10 dias eles estavam mais gordos e os semblantes estavam melhores. Então eles passaram todo aquele período de treinamento. 3 anos num jejum parcial de alimentos, jejuando de carne, de vinho, de manjares. Então, jejuando de tudo. Eles ficaram só com legumes. Mais à frente, 10 capítulos depois, parece que Daniel repete essa mesma coisa durante 21 dias. Então, mostrando esse jejum parcial é quando você renuncia a algumas coisas para jejuar. Então, normalmente os jejuns parciais, eles são mais longos, né? Eu quero jejuar um tempo maior, um propósito que eu tô com Deus aqui, então eu vou passar um mês jejuando dessa forma aqui, parcialmente. Eu não vou comer carne, por exemplo, é um exemplo, viu? Não é regra. Eu não vou participar, eu não vou no McDonald's, né? Tem gente que é viciado em McDonald's. Não vou fazer nada disso, eu vou jejuar. Então, é um jejum parcial. E, você pode também se abster de coisas que são muito, que faz você ficar em festa, alegria, distraído, você pode se abster. A gente costuma até brincar e dizer assim, olha, nós podemos nos abster, por exemplo, das redes sociais durante um período de consagração a Deus. O tempo que você dedicava ao WhatsApp, ao Facebook, ao Instagram, você vai dedicar à leitura bíblica, por exemplo. É um tipo de jejum. Depois que você entregar esse jejum, continua lendo a Bíblia, tá? Não é só no tempo do jejum, não. Mas é importante isso. Então pense em coisas que muitas vezes te prendem, e que você poderia sacrificar essa vontade sua em detrimento de buscar ao Senhor. Há pessoas que jejuam de doces, que são viciadas em café, jejum de café. Então tem vários jejuns que você pode fazer, mas é Deus quem vai ministrar o seu coração, o tempo que você vai ficar e de que você vai se abster. O importante é que você use a ferramenta. Agora, tem tempo determinado? É o que eu disse, não. Tem jejum de um dia, que é o caso de Neemias. Jejuou um dia. Esther, 3 dias, Daniel 21 num parcial, Moisés 40 num total, Jesus 40 também, jejuou 40 dias no deserto. A Bíblia diz que ele teve fome, né? Então ele jejuou ali 40 dias no deserto. Então, à medida que nós quisermos buscar o Senhor, nos consagrarmos para buscá-lo, colocarmos a nossa vida diante dele, com certeza ele vai ministrar-se um tempo para nós e a gente vai sentindo de manter o jejum ou de suspender. E aí Deus é que vai ministrar o seu coração. Não faça disso um legalismo, um jugo. Eu vou jejuar, coloquei um propósito que eu vou jejuar até meio-dia. E quando foi 11h30, você precisou entregar o seu jejum, porque você vai ter um compromisso, você vai ter que sair, e aí você morre dizendo, pronto, Deus não aceitou meu jejum. Não podemos cair no legalismo. Deus não vai fazer conta de 30 minutos, irmãos. Deus vai olhar a intenção
do nosso coração. Eu posso ouvir amém. O importante é usar as ferramentas e Deus vai te honrar. Agora, eu falei aqui, para a gente encerrar essa aula, eu falei domingo passado que não adianta eu usar a ferramenta do jejum como uma chave para mover a mão de Deus. Porque Deus não é assim. Deus não se barganha, né? Deus, eu vou jejuar para o Senhor me abençoar. Você vai jejuar para se consagrar ao Senhor. O que Deus vai fazer é com Ele. Não tem nada a ver com a gente. A gente jejua para consagrar, para pedir socorro, mas a interferência completa, a ação vai vir de Deus no tempo dele, da forma dele. A nossa parte é a consagração, rendição, humilhação. Então, mas não adianta eu usar a ferramenta se eu não estiver com o coração totalmente obedecendo ao Senhor. Então, o jejum não compra a Deus. O jejum transforma a mim e não a Deus. O jejum faz uma obra em mim. E então, à medida que eu vou jejuando, eu vou me rendendo ao Senhor, vou querendo agradá-lo, vou entrando na presença dele, e então ele se agrada de nós. Mas eu preciso, para que ele aceite o meu jejum, tem que vir de um coração obediente. Você quer ver isso? Olha isso, Isaías. E a gente vai fechar essa lição, 2 minutinhos, para a gente pensar aqui em Isaías 58, e eu quero fechar com você. Amém, querido? Isaías 58, diz assim, olha, eu quero ler só alguns textos, o capítulo todo eu recomendo a leitura dele, viu? Mas eu quero ler só alguns versículos, porque não dá tempo aqui. A história aqui é o seguinte: o povo começou a jejuar, mas o povo estava longe de Deus, coração longe, desobedecendo, fazendo tudo que não devia, e resolveu jejuar para seguir uma religiosidade. Escute, Deus não é Deus que se move pelo nosso legalismo, pela nossa religiosidade. Ele se move pelo nosso arrependimento, pelo que está no nosso coração. Então Deus se move. Olha só. Aí o povo falou assim, poxa, a gente jejua e o Senhor não age. Porque Deus não se compra. Olha lá, Isaías 58, verso 3 diz assim, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha isso. Achando que Deus tem obrigação, né? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Aí olha a resposta. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Sabe o que Deus está falando aqui? Se você jejua para você ou você jejua para mim? Nós jejuamos para nós mesmos ou nós jejuamos para nos consagrar ao Senhor e nos aproximarmos dele? Nós precisamos pensar nisso. A gente não pode jejuar como uma regra religiosa. Nós precisamos jejuar porque fomos movidos a nos arrepender e a nos rendermos diante de Deus, a ter mais sensibilidade, a ouvir e obedecer a voz de Deus. Então, essa é a diferença quando a gente se rende. E um jejum que parte de um coração obediente move o coração de Deus. Veja o que o Senhor fala aqui, qual é o jejum que Deus quer. Não adianta eu fazer jejum e não ter esse coração aqui. Olha aqui, ó. Porventura, não, é versículo 6, a partir do 6. Não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casas os pobres desterrados? E vendo tu nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então o Senhor está falando, se você não vive a minha palavra, não adianta você querer me comprar com jejum, porque Deus não está à venda. Mas se eu pratico a palavra, se eu amo o Senhor, se eu pratico a palavra de Deus, se eu ando na obediência da palavra, o meu jejum, a ferramenta do jejum na minha vida, será um complemento. E Deus sempre se moverá em favor dos seus filhos que o amam e o buscam de todo o coração. Você crê nisso? Amém? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força, nos dê entendimento, que o Espírito Santo nos conduza a jejuarmos com o coração rendido. E o nosso Pai, que vê o que está em oculto, nos recompensará. Que o Senhor te abençoe, querido, muitíssimo, em nome de Jesus. Amém. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Pode dizer isso. Quando tudo
que o Senhor